Você já conhece a série famosa da Netflix, não é mesmo? Que conta sobre o Marco em sua aventura na Mongólia. Nesse vídeo, vamos dizer e explicar tudo que a série não mostrou. Deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos lá! Você já deve ter ouvido falar que o mercador veneziano Marco Polo, nascido em 1254 e morto em 1324, foi o grande responsável em levar para a Itália o macarrão da China e também, segundo a lenda, o arroz e o sorvete. Mas ele foi muito mais do que isso. Quem já leu As Viagens do Marco Polo, livro que conta suas aventuras pelo Oriente, sabe que ali estão relatos que mudaram a compreensão ocidental sobre o lado de lá. Para os europeus, essas histórias foram, por muito tempo, uma das poucas fontes de conhecimento sobre a Ásia. O livro é uma obra fundamental da literatura de viagens e, provavelmente, a mais influente de todos os tempos. E parte deste roteiro acaba de virar uma série megalomaníaca da Netflix, Marco Polo, do roteirista californiano John Fusco, fascinado desde criança pelas histórias do superviajante. A série estreou dia 12 de dezembro de 2014 e traz cenas de batalhas épicas em cenários asiáticos, com boas pílulas de sabedoria oriental. It's a horse for the taking! O episódio de Marco Polo reconta a história dele mesmo, o lendário aventureiro que rodou a Ásia e passou 2 décadas a serviço do imperador mongol Kublai Khan, no século XIII, certo? Marco Polo, junto com seu pai, Nicolo, e seu tio Matteo, foi um dos primeiros ocidentais a percorrer a clássica Rota de Seda. Ele partiu de Veneza em 1271, aos 17 anos de idade. Viajou inimagináveis 24 mil quilômetros. Sabe o que é isso? É muito longe. Desbravando territórios excêntricos e até então totalmente desconhecidos para a maioria dos ocidentais. Quando a família Polo retornou à Europa, meros 24 anos depois, seus compatriotas, que pensavam que eles já estivessem mortos, não os reconheceram. Mais tarde, Marco Polo foi preso por ter participado de uma batalha em Gênova. Durante a prisão, relatou suas impressões, com exagero, elegância e altas doses de aventura, a um colega de cela escritor, um certo Ruscello, que comprou a ideia e publicou o livro, que acabou virando um dos primeiros best-sellers do planeta. Originalmente escrito em francês, óbvio, logo com a tradução para o italiano, e reproduzido em série pelos 4 cantos do mundo. O fim de Kublai Khan. A pressão interna na China, provocada pelo descontentamento dos chineses conquistados, forçou Kublai a procurar em novas conquistas um artifício para desviar sua atenção dos problemas econômicos e expandir sua esfera de influência. Para tanto, empreendeu contínuas campanhas ao sul, contra os reinos menores de Champa, de Khmer, Java e Birmania, e também entre outros. Entretanto, a força da cavalaria mongol, ágil em campo aberto, era quase inútil nas florestas densas das regiões tropicais, causando derrotas embaraçosas contra exércitos mal equipados e menos numerosos. Kublai olhava para o Japão como uma possível fonte de riquezas, e os japoneses como um povo atrasado, fácil de ser conquistado. Em 1274, Kublai lançou ao mar uma numerosa esquadra de navios chineses e arqueiros mongóis, mas a missão foi um fracasso devido a um tufão que se debateu sobre o mar do Japão, que os japoneses chamariam de kamikaze, o vento divino, pois os livrara de uma invasão que poderia ter posto seu país sob controle mongol. O tufão também proporcionou ao Japão tempo para a construção de suas defesas. Em 1281, Kublai lançou mais um ataque, e desta vez a marinha japonesa encarregou-se de derrotar os invasores, escravizando e matando milhares de mongóis. Kublai Khan morreu em 1294 aos 79 anos. Falhou em unir os mongóis sob seu reinado como Grão-Khan, mas estabeleceu o padrão sociopolítico da China por quase um século. Seus sucessores da dinastia Yuan
No entanto, eram governantes fracos e pouco interessados na administração do império, além da fatal falta de experiência administrativa dos mongóis, o que permitiu um crescimento na corrupção tanto da elite mongol como dos senhores de terra chineses. Desvalorização do papel moeda chinês, a instituição de altos impostos para cobrir os gastos do governo com sua aristocracia e empobrecimento do campesinato. Estes fatores culminaram com o furor nacionalista chinês, resultando numa guerra civil no século seguinte. Em 1368, um exército camponês invadiu a capital, Dado, e o camponês chinês do sul, Zhu Yuanzhang, tornou-se o primeiro imperador da dinastia Ming. Apesar das desventuras, Kublai ficaria conhecido por feitos notáveis, como a reabertura e reforma das rotas comerciais em direção à China e das vias de comunicação internas, um eficiente sistema de correios no modelo do antigo Império Aquimênida, com estalagens posicionadas a um dia de cavalgada umas das outras, e milhares de cavalos descansados à disposição dos mensageiros. Além da própria reunificação do Império, dividido entre os Jins e os Songs, havia mais de 3 séculos. Hoje é muito claro que a narrativa inspirou viajantes célebres e até desbravadores dos mares como Cristóvão Colombo e Vasco da Gama, que por mais tarde descobriram outros mundos e rotas. Mas Marco Polo também teve suas inspirações, como Kublai Khan, conhecido por sua intolerância religiosa, era um imperador, entre aspas, moderno, que almejava a união das civilizações oriental e ocidental. E Marco Polo, de fato, era um cara descoladíssimo para os moldes medievais, um dos primeiros a iniciar um intercâmbio mundano de cultura e espiritualidade. Com a sede inenarrável de desbravar novos destinos, ele parecia mesmo ter nascido para a coisa, afinal não era fácil para um europeu catequizado pelo Vaticano ver com os próprios olhos toda aquela excentricidade. Se para nós viajantes globalizados do século XXI, essa coisa de desbravar lugares longínquos já é bastante delicada, imagine naquele tempo. Marco era faminto e voraz, e, graças a ele, o Ocidente começou a abrir seus braços para um novo mundo. É certo que ele confessou, pouco antes de morrer, que teria inventado histórias fantasiosas para o seu ghostwriter, piração total ou síndrome comum de alguém que viajou tanto por tanto tempo, imerso em culturas tão distintas. De fato, há relatos fabulosos que incluem homens sem cabeça e uma ilha inteira habitada só por mulheres que eram fecundadas pelo vento. Acredita-se que ele não tenha vivido, mas ouvido de viajantes árabes boa parte dos fatos que relata. Alguns historiadores, inclusive, apontam dúvidas sobre seu itinerário de viagem, que dizem ter distâncias inverossímeis. Porém, nada disso importa. Os relatos de Marco Polo transformaram uma época, enriqueceram o imaginário popular e abriram as portas de um novo mundo espiritual para uma mentalidade prioritariamente católica. A própria corte de Kublai Khan é a metáfora perfeita de um reino medieval repleto de batalhas e fantasias. Prato cheio para uma série de TV, não é mesmo? Bom, esse foi o vídeo. Quer saber mais ou uma segunda parte talvez? Então deixem o like e compartilhe nos ajudando para não pararmos com os vídeos aqui no canal. Visite nosso Discord e nossa página no Instagram também. Tchau e até a próxima.